A nossa meta hoje aqui é começar uma conversa que deve se repetir em outras vezes, em outras ocasiões, em outros locais, para que a gente esclareça algumas coisas. Muita coisa é aquela história do mito ou verdade. Muita coisa é verdade, muita coisa é mito. Dentro do mito tem muita verdade e ao contrário também é verdadeiro. Então, quando a gente vai tentar fazer uma mediação, e o sindicato também tem esse papel, nós nos deparamos com situações que saem de mito e vão para a verdade e fazem esse caminho oposto rapidamente. Não, isso é verdade, não, isso é mito, isso é mito, isso é verdade. E com isso, a gente trouxe uma surpresa, conseguimos convencer aí alguém da ANAC a fazer um trabalho hoje aqui que é esclarecer. Vamos tirar um pouco dessa história de mito ou verdade, vamos ver o que é um, o que é outro. É a oportunidade para que todos aqui tirem suas dúvidas, conversem e daqui sejam disseminadores da verdade. Porque então essa pessoa tem um maior conhecimento sobre o assunto que vocês estão todos aqui interessados em saber e ele vai poder clarear muito essa questão do mito ou verdade. Em primeiro lugar, que nós entendemos o sindicato como uma ferramenta. Uma ferramenta que creio que todos tenham tido o mesmo, digamos, preconceito. Sempre foi vista como um instrumento partidário, político partidário. E isso estragou ao longo do tempo, manchou, arranhou a imagem sindicato. Manchou a imagem de uma ferramenta fantástica, que é de todos, que é de vocês, que é nossa, para ser usado em prol de todos, para ser usado em prol da sociedade aeronáutica, para ser usado a favor dos aeronautas, para ser usado a favor da sociedade e a favor da aviação como um todo. E foi por isso que esse grupo que hoje está aí, diretor, a maioria gente jovem, e que cansou de ver, mas sindicato, não acredito. Eu também já falei isso. Só que realmente eu tinha por que não acreditar, porque eu não fazia a minha parte. Eu não estava lá para cobrar, eu não estava lá para fazer. Sindicato somos todos. Sindicato é a união. Todos precisam participar para que isso funcione. Esse modelo que estava sendo usado e sendo arranhado já durante muitos anos, não funciona mais. Esse sindicato partidarista para fomentar campanha política de partido de esquerda, de direita, não interessa. Para a gente não interessa. É um instrumento político fantástico, de todos, e que todos podem usar para si ou para os outros, ou de todos para todos. Não é da diretoria para interesses de um pequeno grupo, ou da diretoria para interesses pessoais, e sim de todos para todos. E aí é o desafio, e é o nosso desafio. Começa aqui hoje um primeiro momento, uma parte desse desafio que vocês precisam nos ajudar. Então estamos aqui abertos a ouvi-los, né, até atender a sugestões e frustrações e o que vocês querem daqui para frente, o que a gente quer daqui para frente, como pilotos, como aviadores, como aeronautas, o que a gente quer da aviação. Eu teria várias histórias para contar nesse 1 ano e 3 meses que nós estamos na diretoria do Sindicato dos Aeronautas. Desde não saber nada sobre sindicato, sobre política, até a gente estar dentro hoje do Congresso Nacional, tentando mudar uma legislação de 30 anos. E que tem uma história fantástica, e que a gente aprendeu muito. Muita coisa a gente foi vendo durante o tempo, e foi fazendo, certo ou errado, mas não porque sabíamos, porque fomos aprendendo. Então esse aprendizado tem sido bastante intensivo. E aí quando a gente começou, a gente viu que existia uma demanda reprimida, só que não imaginávamos que fosse tanto. Vocês são a demanda reprimida e que nós precisamos atender. Agora, para isso, precisamos também ter o feedback, precisamos ter o apoio de todos. Por quê? Porque sindicato não somos nós, são todos. É uma ferramenta. E é uma ferramenta que, se soubermos usar, vai sim resolver nossos problemas a médio e longo prazo.
Vai resolver os problemas da RBAC 61 hoje? Não, mas podemos começar a trabalhar nesse sentido. Podemos usar as ferramentas adequadas. Podemos trazer as pessoas certas aqui dentro para conversar sobre o assunto. E aí começa o nosso trabalho. Mediar. Mas eu ouvi falar, não é o não pelo não. Não me serve, isso não me serve. Então o que serve? E como, o que fazer, como fazer? Porque dizer que não serve, todo mundo fala, todo mundo fala isso todo dia. Mas o que serve? E aí quando acontece isso, o não pelo não, as pessoas não sabem dizer o que serve. Não, mas isso aí não dá. Não, ok, então o que dá? Não sei. Como aprendemos isso? Sentindo na pele. Quando a gente chegou dizendo, não, mas isso a gente não quer. Então o que vocês querem? E a gente não sabia. Então perdeu-se ali a nosso objetivo, a nossa moral, né, que nós até então achávamos que tínhamos. E aí começou o processo de aprendizado. Ok, então nós temos que ter um projeto. E esse projeto é a gente baixar a cabeça, estudar, ler e olhar para todos, não olhar só para o nosso umbigo. Olhar o que isso significa para a sociedade, o que isso significa para o restante da aviação. E esse é o nosso objetivo. É partir daqui olhando para o todo, para o coletivo. Certo? Esse evento aqui hoje, eu até fico feliz de ver tanta gente. A gente ficou até com medo de divulgar muito e de repente tem muita gente. Também quando soubemos que o Wagner viria da ANAC, também pensamos, bom, se a gente divulgar e o assunto é bastante polêmico, de repente a gente vai ter problema até para, de repente, de última hora, e aí trouxemos ele sem avisar, até porque soubemos de última hora. Mas a intenção é começar aqui a elucidação de algumas dúvidas, problemas, mitos e verdades, certo? Com relação ao Sindicato Nacional, todos aqui têm as portas abertas, no momento que precisarem, tá, para suas necessidades, mas também entenda o seguinte, quando vocês forem reclamar, quando vocês forem pedir, quando forem cobrar, e tem que fazer isso, entendeu? A diretoria do sindicato, ela tem que ser fiscalizada, tem que ser cobrada, tem que ser exigida, mas também quem for cobrar tem que saber o que quer. Não é chegar lá e dizer isso eu não quero. Eu não quero e o que eu quero assim, eu quero assado, eu estou embasado, eu sei o que estou falando. Então isso é um procedimento, é uma postura que nós assumimos e nós queremos que todos tenham com relação a gente também. Então começa aqui uma quebra de paradigma, eu espero. E vocês são disseminadores disso, da verdade e não do mito. Daquilo que vocês vão ouvir aqui hoje, que vocês vão poder elucidar dessas dúvidas, suas frustrações. Tá bom? Eu tenho que apresentar uma pessoa que vai começar a fazer parte do sindicato como nosso apoiador e creio que, como todos aqui conheçam, o Raul Marinho. A gente fez um acordo com ele vai nos auxiliar a partir de agora com relação ao desafio da aviação geral, da aviação executiva e da aviação que fica um pouco mais longe, mas da 121, que eu sou da 121, eu não consigo ver os problemas que vocês têm. Então, para eu poder ver isso, eu preciso ter alguém que consiga sentir na pele. Que é diferente quando você tem alguém que sente na pele, que vê, que todo dia vive aquilo e que fala com propriedade. Eu não tenho essa propriedade. Mas então, temos que trazer para o nosso meio pessoas que tenham essa propriedade. E eu creio que aí, melhor, ninguém mais bem indicado do que o Raul Marinho. Eu convido ele para fazer parte aí, fazer a sua apresentação oficial. Por favor. Não sei se todos conhecem, acho que todos conhecem o blog, né? Mas eu vou deixar que ele faça a apresentação pessoal dele e a partir daí a gente abre, então já está aberto o seminário para o segmento aí do cronograma que está previsto, tá bom? Obrigado por enquanto. Eu acredito que grande parte das pessoas que estão aqui me conheçam, mas de qualquer maneira, eu sou o Raul Marinho, eu tenho um blog que é o Para Ser Piloto, e a partir de agora eu estou contratado pelo SNA para desenvolver a área de pilotos da aviação executiva, da chamada 91 pura, e de instrutores, que
é uma coisa interessante. Com os INVAs que eu já tenho conversado nos últimos dias, eles até me questionam, pô, mas quer dizer que a gente pode entrar no SNA, a gente pode se filiar ao SNA? A maioria nem sabe disso, então vai ser um desafio bastante interessante. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que quando eu fui contratado pelo Castanho, ele me deu total liberdade para eu continuar com o blog. Mas o blog não é a voz do SNA. O que eu escrevo no blog sou eu, já expliquei isso no blog, mas deixar claro mais uma vez. E o meu trabalho do SNA é diferente. Então, o blog é só a minha opinião, tá? Então, para ninguém confundir as coisas. Bom, o que vai ser a minha atuação no SNA a partir de agora, para a área de aviação executiva e instrução? Todas as questões relacionadas à regulação de licenças e habilitações, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo aqui o Wagner. Questões de legislação, tanto de CBA quanto legislação trabalhista, também vai ser comigo para esses segmentos, né, da aviação executiva e instrução. Questões de empregabilidade, como é que a gente resolve todos os nós de empregabilidade que a gente tem para os recém-formados, para quem já está no mercado há mais tempo. Mediação de conflitos trabalhistas, que é uma outra atividade que o SNA pretende desenvolver, oferecer para os pilotos desses segmentos. Também assessoria jurídica e alguns benefícios adicionais que estão no site do SNA, descontos em academia de ginástica, seguro de vida, seguro saúde, etc. Enfim, esse aqui é o conjunto de coisas, em princípio, que a gente quer trazer para o segmento da aviação executiva e de instrução. Como? Bom, a gente vai estabelecer um escritório de representação aqui no Campo de Marte, que a gente está procurando agora. Eu vou fazer um roadshow pelo Brasil inteiro, onde tem núcleos expressivos da aviação geral, e apresentar as demandas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, no caso para a ANAC, e não só para a ANAC, para todas as autoridades aeronáuticas, DCEA, SAC, enfim, sempre que tiver alguma demanda, é minha missão encaminhar essa demanda para essas autoridades e criar soluções específicas para esse segmento, o que interessa para os segmentos da aviação executiva e instrução. E os meus objetivos com o SNA? Primeiro, coordenar a atuação das diversas entidades associativas de pilotos, que são várias, que hoje atuam de maneira descoordenada. A gente tem aqui uma associação que está sendo criada agora, a UNAPAC, a gente tem a ABRAPAC, que já existe há algum tempo, a gente tem a ABRAP, que existe há bastante mais tempo, a APA também, etc. E cada um apresentando suas demandas de maneira independente. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa é organizar isso, fazer isso de uma maneira mais coesa. Esse é o meu primeiro objetivo. O segundo, incentivar a filiação ao SNA dos aeronáuticos da aviação executiva e instrução, que hoje, quanto seria? 95% é 121 no SNA? Alguma coisa por aí, né? Hoje, 95% do SNA, dos filiados ao SNA, são pilotos ou comissários da 121. E a minha missão é trazer para o SNA os pilotos da aviação executiva também, e instrução. E, além de trazer, incentivar a participação destes nos rumos do sindicato. No médio prazo, que esses pilotos da aviação executiva e instrução tenham uma participação, aliás, além da participação, eles ajudem a definir os rumos do sindicato no futuro. E representar o segmento, atendendo às verdadeiras demandas dos pilotos. É isso que a gente quer entender, quais são as demandas. A gente ouve muito, eu particularmente no blog, ouço muita reclamação, mas muito poucas propostas. Então vamos ver se a gente consegue agora construir propostas para isso. Tá ok? Bem, era essa a minha nano apresentação. Muito obrigado e vou passar a palavra para o Dr. Carlos, que é o advogado do sindicato. Sem querer fazer muita formalidade, mas acho que é interessante que todos os participantes integrem a mesa, né? E daí você, o Raul, o Wagner Moraes, que é o SPO da ANAC, vai participar conosco hoje,
e ele é o segundo momento dessa discussão aqui, vai tirar dúvidas, enfim, vai fazer também uma apresentação sobre a RBS 61, que é o objetivo do encontro. O Dr. Carlos, que é nosso advogado, também vai fazer a apresentação agora. E eu só gostaria de fazer uma observação, é que a gente vai amadurecendo do correr do tempo o porquê que alguns problemas nos atingem hoje, tá? E aí entra uma matéria polêmica que eu só vou dar umas pinceladas, que é o nosso desafio mais a longo prazo, que é a gente trabalhar pela legalização da profissão, pelo trabalho de carteira assinada, porque muitos problemas que nós vamos discutir aqui hoje é causado por a falta disso, pela falta de ter a carteira assinada, de ter essa profissão regulamentada. Então é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar ao longo do tempo, porque se quisermos evoluir, nós temos que seguir o caminho de quem fez o certo do passado. Não é o caso do nosso país, infelizmente, mas outros países assim funciona e faz bem no final, o resultado é bom para todos. Então aos poucos a gente vai entrando nessa discussão, mas é bom a gente pensando por que estamos hoje com alguns problemas com relação à legislação inclusive. Tá bom? Deixo essa pergunta e chamo o Dr. Carlos para fazer a apresentação dele. Obrigado. Bom, boa noite. Obrigado, comandante Castanho. Obrigado, Raul. O Raul Marinho, eu acho que provavelmente ele vai ser um excelente parceiro aí nessa nossa empreitada, né? De tentar aproximar o Sindicato dos Aeronautas da própria aviação executiva, justamente para entender a demanda da aviação executiva como um todo, né? É importantíssimo isso, que vocês saibam que vocês têm um sindicato que está aí justamente para defender os interesses da classe, né? Não só da 121, e instrução de voo principalmente, né? Um setor que está completamente abandonado hoje em dia. Às vezes os instrutores do Brasil afora não sabem para quem recorrer, se eles podem recorrer, devem recorrer para alguém e como recorrer, né? Que meios eles têm de fazer isso. Então eu vou tratar um pouquinho sobre esses assuntos e o comandante Castanho já adiantou alguma coisa com relação à assinatura em carteira de trabalho. Eu vou dar sinceramente uma breve pincelada aqui sobre o tema, mesmo porque não é o nosso propósito de hoje, né? Mas como estamos aqui com um sindicato que defende a categoria profissional, eu acho importantíssimo a gente tratar sobre o assunto. Então, e esse evento ele veio em uma ótima hora, né? Mesmo porque o setor da aviação geral é um setor extremamente aquecido, né? É um setor de grande representatividade para a nossa economia. E salvo engano, salvo melhor juízo, aí o Wagner depois até me corrija, nós temos a segunda maior aviação geral do mundo, né? Num período aí de 2012 para 2013, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 5%, enquanto os outros países lá fora, eles cresceram algo em torno de 3% ou 3,5%. Então esses dados são da ABAG, são recentes e, bom, a gente está pelo menos a 1,8% acima, à frente dos países afora. Só que eu quero aqui dar uma breve pincelada na questão da legislação trabalhista, como ela funciona. Eu percebo que muitos pilotos ainda são carentes de alguma informação jurídica, né, de como funciona o nosso ordenamento jurídico, para quem eu devo intentar uma demanda, quando ocorre algo que foge ali da regulamentação, do próprio direito do trabalho, onde eu vou levar essa minha demanda. Então, primeiro, antes de mais nada, nós temos que saber que o nosso ordenamento jurídico ele é composto por um sistema piramidal como esse. Nós temos uma lei maior e isso é similar em todos os países. Nós sempre temos uma Constituição que vai regrar, que vai reger todas as outras normas daquele Estado, né? Até o Vaticano é um Estado, eles têm lá uma Constituição Federal da Santa Sé. E nós obedecemos um sistema igualzinho. Todas as outras normas inferiores à Constituição obedecem ela. Nenhuma norma no Brasil pode ser contrária à própria Constituição. Então nós temos aqui um princípio que é chamado princípio de hierarquia das leis, e esse princípio ele vai estabelecer que norma é mais importante de outra norma. Sempre a Constituição em primeiro lugar, né, o poder sempre vem de cima, e depois as outras normas. A Constituição, as emendas constitucionais, né, os juristas costumam dizer que
o número de leis num país ele é inversamente proporcional à educação do mesmo país, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma constituição, claro, é um outro sistema, né? Um sistema anglo-saxão de direitos e costumes, bem diferente do Brasil, mas a constituição deles é de 1787 e até hoje eles têm 27 emendas. A nossa constituição em vigor hoje em dia é de 88 e nós já temos 87 emendas, salvo engano. Então, a gente tem muito que emendar aí na nossa Constituição, né? Até que venha uma outra Constituinte, que nasça uma nova Constituição e reformule tudo, comece tudo do zero. Depois das emendas constitucionais, nós temos os tratados em matéria de direitos humanos. Eles têm o mesmo nível hierárquico das emendas constitucionais, né? Hoje em dia, nós só temos um tratado, um acordo posterior à Constituição que fala sobre acessibilidade de deficientes físicos, e esse tratado ele é comparado aí a uma emenda constitucional. Logo depois, nós temos as leis complementares e as leis ordinárias. A ICAO, para quem não sabe, né, a Convenção de 44, tudo que é protocolo, quando vocês ouvirem falar protocolo, convenção, acordo, convênio, tratado, é tudo a mesma coisa, é tudo um ato internacional. Na prática é tudo a mesma coisa. E a ICAO, o Brasil é signatário da Convenção de 44 da ICAO. Quando o Brasil assina uma convenção, um tratado, um protocolo, um acordo internacional, ele se submete a trazer esse acordo para as leis internas. Esse acordo ele é passado pelo Congresso, ele é aprovado, ele recebe a sanção presidencial e ele entra no nosso regulamento jurídico. Ou seja, a ICAO e todos os seus anexos, eles têm força de lei ordinária, eles são uma lei. Poxa, mas o anexo lá tal fala sobre isso, eu não vejo isso ser cumprido com tanta eficácia no Brasil, mas é uma lei. Tá? Então, os tratados, os acordos internacionais também têm muita força. E por aí vai, né? Sempre respeitando a ordem de hierarquia das normas no nosso direito. No direito do trabalho acontece a mesma coisa. Nós primeiro sempre vamos ter a Constituição como fonte principal. Logo após, dentro do direito do trabalho, aí a gente vai para a lei específica daquela matéria. O direito do trabalho é um ramo, um dos diversos ramos do direito, ele só vai cuidar, só vai tratar das relações entre empregado, né, que é o prestador de serviço, e o empregador, que é o tomador de serviço. Então nós temos uma lei específica que reuniu todas as leis trabalhistas em um compêndio só chamado Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Ela é a lei especial. Então se eu tenho algum direito que eu quero procurar na legislação, eu vou primeiro aonde? Na Constituição. Não está ali na Constituição, eu desço para a lei específica, que é, no caso, a CLT, no caso trabalhista. Tem categorias profissionais que elas são especializadas em relação a outras, né? Por exemplo, a própria categoria dos aeronautas, é uma categoria extremamente específica, né? O aeronauta, ele trabalha em turno irregular de trabalho. Então, nós temos uma legislação, hoje em dia, ela completou, agora em abril, 30 anos de existência, 30 anos ela está em vigor. Há 30 anos atrás a aviação era outra, né? A rotina aeronáutica, a malha, enfim, era outra. Os costumes da aviação eram diferentes. A legislação continua a mesma. Então ela precisa de uma atualização urgente, coisa que inclusive nós estamos brigando muito lá em Brasília. Nós temos tido uma receptividade dos parlamentares que está sendo única. Isso é importantíssimo, a classe tem ajudado, tem comparecido, e essa é uma vitória que a gente pretende alcançar em breve, com o apoio de toda a classe, né? Então, passei a Constituição Federal, desci, eu tenho a CLT. Se minha categoria é específica, como é a categoria dos aeronautas, os aeronautas têm uma lei só para eles, a lei do aeronauta, a lei 7.183. Então eu vou da Constituição direto para a lei 7.183. Se eu não acho meu direito ali, aí sim eu vou para a CLT. A CLT, no caso, é aplicada subsidiariamente à lei do aeronauta. Muita gente não sabia disso. Pô, mas não tem na lei do aeronauta, eu vou para onde? Vai para a CLT. Descendo, nós temos as convenções coletivas de trabalho. O que é uma convenção coletiva de trabalho? A aviação ela é muito complexa. E cada ramo da aviação ele merece uma atenção especial na questão trabalhista principalmente. A convenção coletiva de trabalho ela é a vontade daquela categoria de trabalhadores
representada por um documento. E quem vai firmar esse documento? O sindicato da categoria profissional, que representa o trabalhador daquela categoria, e o sindicato da categoria patronal, que vai representar as empresas, o patrão da relação. Então, eu, sindicato da categoria profissional, eu levo para o sindicato patronal uma pauta de reivindicações. Olha, eu preciso rever esse direito, a gente está precisando disso, e, enfim, você estabelece uma pauta e leva para a negociação. Dessa negociação surge a convenção coletiva de trabalho. Hoje em dia, nós temos 3 tipos de convenções coletivas. A convenção coletiva da aviação regular, da 121, a convenção coletiva do táxi aéreo e a convenção coletiva da aviação agrícola. Muita gente não sabe disso, mas a convenção coletiva do táxi aéreo também é aplicada para a aviação geral. Isso é uma disposição expressa lá da lei do aeronauta, que fala que o aeronauta, o tripulante da aviação geral é equiparado ao do táxi aéreo. Logo, a gente aplica a convenção coletiva do táxi aéreo para o tripulante da aviação geral. E isso por disposição de lei, Muita gente não sabia disso. Então, esses direitos eles são previstos nesse instrumento, nesse compêndio de cláusulas sociais e econômicas, e ele é revisto de tempos em tempos. Mas e se dessa discussão com o sindicato, entre o sindicato profissional e o sindicato patronal não resultar nada? E se os direitos que eu estou pleiteando agora, que eu estou reivindicando, o sindicato patronal não atender? E aí? Como que a gente discute isso? Aí é instaurado um processo, aí vai para a esfera judicial, um processo chamado dissídio coletivo. Você joga lá sua pauta para um desembargador de um tribunal e o sindicato patronal vai lá expor a pauta deles. E o judiciário vai tentar chegar num consenso. É assim que funciona as reivindicações de direitos sociais e econômicos. E aí, a Constituição Federal, olha só o que ela estabelece lá no artigo 8º. Ao sindicato cabe a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, é dever do sindicato correr atrás, brigar pelos direitos, tanto coletivos quanto individuais da categoria. E é por isso uma das razões da gente estar aqui hoje. Aí vem esse outro compêndio trabalhista lá em 43, Consolidação das leis do trabalho. É ela que vai regrar todos os direitos de que um trabalhador faz jus aqui dentro do nosso país. E ela já é um compêndio de leis antigo, de 43, está em vigor até hoje em dia, e ela é sempre revista pela própria posição dos tribunais. Os tribunais eles sempre revêem algum posicionamento e sempre é criada uma nova lei visando aí a própria atualização da CLT. Ela que vai regular, por exemplo, a questão de meu profissional, ele trabalha em condições aí insalubres, em condições perigosas. Então vai caber à autoridade do trabalho estabelecer o que é condição perigosa, o que é condição insalubre. Então ele designa para o Ministério, a CLT designa para o Ministério do Trabalho estabelecer o que é uma condição perigosa, Bom, se eu sou piloto e eu trabalho ali próximo a um bocal de abastecimento, tanto do caminhão quanto da asa da aeronave, poxa, eu faço jus a um adicional de periculosidade. Quem vai dizer isso para a gente são disposições do Ministério do Trabalho, que quem designou foi a própria CLT. Enfim, ela vai trazer toda uma série de direitos que a empresa, o patrão, tem que observar na hora de um contrato de trabalho, na execução do contrato de trabalho. Principalmente, ela vai estabelecer quem é empregado. Quem no Brasil tem que ter uma carteira assinada. E aí ela estabelece um rol taxativo de 5 possibilidades. Na falta de uma delas, não necessariamente precisa assinatura da carteira, mas o que nós temos visto ultimamente é que, na maioria dos casos, se não em todos, há a presença desses 5 elementos aqui. Então, para você ser classificado como um empregado que merece, tem que ter, pela lei, carteira assinada, e tem que ter garantido todos os direitos daí decorrentes, FGTS, INSS, aviso prévio, férias, 13º, enfim, horas extras. Você tem que preencher esses 5 requisitos. Primeiro, tem que ser uma pessoa física. Poxa, mas eu sou contratado como pessoa jurídica, eu assino RPA. E aí? Então vamos deixar a pessoa física de lado por enquanto.
tem que ser um trabalho não eventual. O que é um trabalho não eventual? É um trabalho que você não vai lá de vez em quando. É um trabalho em que o seu empregador ele tem expectativa de te ver em tal dia, em tal horário lá à disposição dele. Opa, isso é não eventual. Então, ok, eu já tenho a não eventualidade. Tem que ser um trabalho pessoal, a pessoalidade. O que é a pessoalidade? Você tem que ir ao trabalho quando o empregador precisa de você, precisa da sua disposição. Eu não posso mandar meu primo ir no meu lugar. Não posso. Pessoalidade. Você foi contratado para isso. Você tem que atender a ordem patronal. Muito bem. Um terceiro aqui, onerosidade, salário, né, uma contraprestação pecuniária. Tudo bem, te dou meus serviços, eu trabalho para você. Desde que haja uma contrapartida pecuniária, eu tenho que receber para isso. Muito bem, um quarto elemento. E o quinto, subordinação. Subordinação técnica, subordinação jurídica, né, por um contrato. Havendo esses elementos, a pessoa precisa necessariamente ser uma pessoa natural, uma pessoa física. Tá? A contratação de pessoa jurídica, ela configura, inclusive dentro do judiciário, fraude. Fraude é a relação trabalhista. Por quê? Porque você é um empregado. Você teria direito, pelo menos, em tese, a todos os direitos reservados pela CLT a um empregado comum. Então é bom que se esclareça isso também. E aí a legislação, só dando uma breve pincelada mesmo, tá, gente? Para não fugir muito do foco da nossa conversa de hoje. A legislação no Brasil, ela se iniciou lá, a Varig, né? Ela começou tudo aqui com a aviação comercial, lá no Rio Grande do Sul, em 29, salvo engano. As tripulações começaram a vir para cá, tripulações da Alemanha, as aeronaves eram alemãs e o próprio fundador da Varig, Otto Ernst Mayr, ele era alemão, e não tinha brasileiros especializados em operar essas máquinas. Então, as tripulações eram formadas de alemães. E o governo ele ficou preocupado, opa, peraí, só tem gringo aqui operando máquina, vamos restringir isso para os nossos, porque os nossos nacionais não podem também. E aí começaram a adestrar nacionais para isso, para operar aquelas máquinas à época. Então, lá em 32 surge o decreto que fala: somente na falta de aeronautas brasileiros licenciados, os estrangeiros poderiam ser empregados, né? E em caráter temporário também. A primeira legislação que pelo menos eu, depois de ter caçado muito durante alguns anos, consegui achar. E aí, em 38, o aeromoço fará parte integrante da tripulação. Né? Em 38 isso. Por quê? Porque na época não tinha aeromoços. Não tinha serviço de bordo. O serviço de bordo era prestado às vezes pelo próprio copiloto, que oferecia ali uma goma de mascar, algo para tentar amenizar as dores de ouvido dos passageiros daquela época. Então, em 38, depois da criação do cargo, né, de comissário nos Estados Unidos, surge então aqui na nossa legislação a figura do aeromoço. E aí foram vários decretos, várias portarias, até em 66 se atingiu um padrão ideal, que hoje em dia, na verdade, é o esqueleto da própria lei do aeronauta. Lá em 66 surgiu essa portaria e é o que nós temos praticamente hoje em dia em vigor. Ou seja, a legislação atual é muito antiga, está defasada. Né? Lá em 84, de 80 a 84, foi formado um grupo composto por várias entidades voltadas à aviação, né? E esse grupo apresentou para o Congresso um projeto do que seria uma legislação ideal para reger a categoria. E aí, o Congresso, depois de muita luta, também muita batalha, não é fácil, o comandante Castanho que o diga, né? O Congresso aprovou a proposta, remeteu ao presidente que sancionou. E é o que nós temos hoje. Quem que é aeronauta nesse país? É o profissional habilitado, que exerce função a bordo de uma aeronave civil, mediante um contrato de trabalho regido pelas nossas leis. Ou seja, um instrutor de voo, por exemplo, é um aeronauta. Ele é habilitado, ele exerce uma função a bordo de uma aeronave civil, né? E, pelo menos em tese, deveria ter um contrato de trabalho de acordo com as nossas leis. Assim como é também um tripulante da aviação geral, da aviação de bandeira, enfim. E ela também vai estipular o que é tripulante, e a legislação do aeronauta, além de tudo isso, ela vai expor aí como vai funcionar a jornada de trabalho do aeronauta, como vai funcionar a folga e os direitos específicos, trabalho noturno, enfim, férias, né? Ela vai reger tudo isso
de acordo com a especificidade aí da própria profissão. E é bom lembrar aqui também que nós temos alguns órgãos que protegem o trabalhador, né? Todo o trabalhador. Nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, lá de Brasília, o MTE. Ele tem suas representatividades nos estados também. Nós temos aqui um MTE em São Paulo, nós temos em Curitiba, enfim, no Rio de Janeiro, em vários estados aí pelo país. Ele é o responsável por fiscalizar o cumprimento da lei do aeronauta. E isso é uma disposição expressa lá da própria lei. O MTS será o responsável pela fiscalização desta lei. Então, teve alguma transgressão aí à lei do aeronauta, o MTE está lá para ouvir. Tá? Um dos caminhos, claro, sempre, o próprio sindicato. O sindicato tem encaminhado muitas demandas para o próprio MTE e a gente tem um resultado super positivo. Nós nos consultamos constantemente com o MTE, né? Nós firmamos acordos coletivos grandes, significativos para a própria economia do país, inclusive entre companhias, tem dado super certo essa parceria. E é um canal de reivindicação de denúncia também do aeronauta. O Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho está aí para ouvir as demandas pontuais, diretamente. Poxa, tem uma denúncia lá sobre assédio moral, tenho alguma denúncia mais direta. Eu posso ir diretamente no MPT, no Ministério Público do Trabalho, também tem suas procuradorias regionais, e eu posso oferecer essa denúncia. Claro que sempre bom se consultar com o sindicato antes. Eu sempre aconselho. A gente sempre tem dado um encaminhamento razoável aí que atenda às necessidades do aeronauta em si. Além desses dois órgãos, tem como o próprio judiciário. Tá? O próprio judiciário. Então o judiciário está aí com as portas abertas para solucionar as demandas, né, envolvendo os aspectos trabalhistas da profissão. E claro, sempre bom se consultar com o sindicato. O sindicato é quem vai abraçar a causa, não importa o grau, tá? Não importa o grau de dificuldade que o aeronauta encontra ali no momento, ou de transgressão da norma, não importa. O sindicato está sempre aberto a ouvir o aeronauta, entender a demanda e ajudar da melhor forma, tanto nos casos individuais como principalmente nos casos coletivos. Tá? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Obrigado, comandante Castanho.